Boa noite a todas e todos. Eu sou Antônio aqui da Tapera. Bem-vindos. Estamos com a Manuela ali, a Paula aqui, a equipe da Tapera, muito feliz aqui em receber todos vocês nesses dias um pouco confusos, angustiantes e incertos aí que a gente está vivendo. É uma grande alegria ver a casa cheia mais uma vez. Muito disso se deve à presença do Marcos, da Noemi, aqui conosco. Mais uma vez, são amigos da Tapera. Estou muito feliz em receber vocês. Muito feliz também em estar aqui mais uma vez com a editora Todavia, que nos prestigia desde o início de suas atividades. E somos muito gratos. Eu vou passar a palavra para o Flávio Moura, que vai fazer uma apresentação aqui. Obrigado. Obrigado a todos pela presença. Sou o Flávio, sou editor da Todavia, justamente o editor do livro do Marcos. E, enfim, é um livro, como vocês sabem, sobre a fenomenologia do espírito de Hegel. Na realidade, é sobre a introdução à fenomenologia do espírito do Hegel. E o Marcos está há mais ou menos 20 anos nesse assunto. E é um livro muito peculiar, sobretudo por causa disso. Mas então hoje eu acho que é uma chance de a gente tentar começar um pouco a conversar do porquê que esse esforço todo vale a pena. Quer dizer, eu acho que é um pouco em torno disso que a conversa vai girar. Queria agradecer muito a Noemi por poder topar participar. Ela disse que queria fazer uma conferência inteira sobre Hegel, mas depois desistiu, né? Queria fazer em alemão, aí depois português e tal. Brincadeira, enfim, acho que é uma chance de a gente conversar sobre um assunto que aparentemente parece distante, mas a gente puxando os fios para ver, enfim, por quê é um assunto que deve ser discutido hoje. Obrigadíssimo, Marcos, por topar estar aqui e pelo incrível trabalho intelectual aí com o qual você nos brinda. Obrigado, gente. Tchau. Quem começa? Eu começo? Tá. Não, ele disse que está aqui só para ouvir. Não, ele está aqui para falar, pelo amor de Deus. Eu que vou perguntar. Boa noite a todos. Bom, eu preciso confessar a vocês que eu não entendo nada da fenomenologia do espírito, nem da introdução à fenomenologia do espírito do Hegel. Então, capaz que eu pudesse até falar em alemão, porque eu não sei falar alemão também. E estranhei muito o convite que me foi feito pelo Marcos a participar e a fazer perguntas. E perguntei a ele o porquê de ele ter me convidado e, justamente, depois eu fui entender que era pelo fato de eu não saber. Que ele, de uma forma muito aberta e inesperada, para um filósofo, porque normalmente os filósofos só gostam de conversar entre si. Ele quis uma pessoa que tivesse uma abordagem a partir de um outro ponto de vista, digamos, laico, né, de uma leiga, não laico no sentido religioso, mas até que sim, né, porque 20 anos se dedicando a uma pessoa é quase uma religião. Então, laico, leigo, e também porque eu sou especialista em literatura, eu sou escritora, talvez ele quisesse uma leitura literária, tanto da introdução à fenomenologia do espírito, como ao próprio livro dele. E eu acabei encontrando identidades, tanto entre a tua abordagem, como também no próprio texto do Hegel. Tá? Eu tive muita dificuldade em ler o livro, mas foi uma dificuldade boa. Eu estava falando agora para o Marcos que as dúvidas que eu tive no início já iam sendo sanadas à medida que eu lia, então eu acho que eu fui adquirindo perguntas um pouco menos burras ao longo da leitura. E, bom, o que eu falei até para o Flávio é que, se vocês não entenderem as respostas, acho que pelo menos vocês vão entender as perguntas. Tá? Então, foi um prazer e eu agradeço, porque eu nunca leria nem esse livro e nem a introdução à fenomenologia do espírito, porque, para mim, era tipo, como o Djavan fala, japonês em braille.
Tipo, assim. Bom, eu vi no podcast da Folha que você fala fenomenologia. Você nem fala fenomenologia. É muito trabalho falar essa palavra. Bom, a minha primeira pergunta, então. Na entrevista que você deu ao Irá, da Folha, você diz que o fato de o Hegel ter escrito a introdução à fenomenologia do espírito antes de ter escrito o livro é um fato inédito, que normalmente os filósofos e mesmo a academia sempre pede que os acadêmicos escrevam a introdução posterior ao trabalho. Depois de ter concluído o trabalho é que você vai concluir o que você queria com ele. E que o fato de ele ter escrito antes a introdução denota uma abertura muito grande da parte do Hegel de não saber ainda, de não ter sistematizado ainda o que ele iria escrever. Você fala na entrevista de uma abertura de horizontes, né? E também, em outros momentos, você fala de uma visão livre de algo que vai mudando à medida que é escrito, né? Eu queria entender como que você concilia isso que você chama de abertura e também de uma filosofia preocupada com o próprio tempo, com a modernidade, com o fato de o Hegel falar o tempo todo sobre o absoluto e a verdade. Como é que pode haver abertura, horizonte, transformação, quando ainda se fala em absoluto e verdade? Nós vamos assim, tá bom. Pode ser. Muito obrigado a todo mundo que veio aqui. Obrigado, Antônio. Obrigado a Tapera. Quem me conhece sabe que a minha ligação com a Tapera é muito afetiva, que eu gosto muito desse lugar. Muito obrigado, Noemi, de ter topado esse convite que parece tão inusitado e que deveria ser tão absolutamente normal, não é? Que as disciplinas ou as pessoas que estão na universidade ou fora dela conseguissem conversar, né? Mesmo não sendo mesmo, porque, veja, tem uma coisa que eu aprendi na vida de tentar entender o que as outras pessoas faziam, que era você tem que se dar o direito de dizer besteira. Porque se você não conseguir fazer uma pergunta que pode parecer uma besteira, você não vai aprender e a outra pessoa não vai sair do lugar dela para tentar te explicar por que aquilo é uma besteira. Então, assim, é esse o espírito. Agora, gente, não é qualquer pessoa, né? É a Noemi. Então, veja, não é qualquer leiga em Hegel, tá certo? Também, enfim, é uma pessoa que eu admiro muito e tal, e que eu fico muito feliz que tenha aceito esse convite. De fato, Noemi, eu tenho um problema com essas palavras compridas. Por exemplo, eu inventei um negócio chamado PMDBismo. É tão difícil de falar, tão difícil quanto fenomenologia, né? Então, eu acho que eu como no meio do caminho, porque eu estou com pressa de falar a ideia, eu acabo comendo esse negócio. Agora, sobre essa pergunta, é exatamente isso, né? A gente sempre aprende na universidade, eu deveria aprender, a gente aprende às vezes na escola que a gente deve deixar a introdução por último, né? Que a gente deve escrever primeiro o trabalho e depois escrever a introdução. E o Hegel fez o contrário. Ele escreveu a introdução antes de escrever o resto. E então essa introdução é uma espécie de mapa que ele deu para ele mesmo para escrever o que ele ia fazer depois. Um mapa meio aberto, não era um mapa muito fechado. Era um mapa meio aberto. E tem um segundo nível ainda que é mais grave, porque a fenomenologia do espírito era parte de um projeto de construção de um sistema. Então, ela devia ser a introdução desse sistema. Então, vejam, é duplo. Primeiro, ele escreveu uma introdução ao livro Fenomenologia do Espírito, antes de ter terminado o livro. E escreveu a Fenomenologia do Espírito, ou seja, a introdução ao sistema, antes de ter o sistema. Então, isso é muito interessante, porque caracteriza um work in progress, que é um trabalho em andamento.
né? Então, é como se você tivesse um horizonte aonde você quer chegar, e você vai construindo os elementos para chegar lá, mas no meio do caminho você muda de posição, muda de caminho, para chegar nesse objetivo, né? Ou seja, no fundo, você sendo hegeliano, o teu objetivo também muda. Você tem ele naquele horizonte lá, e você vai atrás dele, mas o horizonte ele vai indo para trás, parece, né? Então, esse é o espírito que eu peguei, que você ressaltou muito bem. Como é que eu concilio isso com a ideia de absoluto e de verdade? Bom, qualquer um que olhe para a filosofia que o Hegel fez depois, essa pergunta é mortal. Porque você fala, olha, ele é um cara que tem um sistema pronto. Um sistema que se divide em 3 partes. O espírito subjetivo, o espírito objetivo e o espírito absoluto. Então, o espírito que se sabe a si mesmo, tanto na sua subjetividade quanto na sua exteriorização objetiva. Quer dizer, aí é mortal a tua pergunta, mas o que eu tentei fazer foi dizer, a filologia, se a gente lê, independentemente do que ele fez depois, independentemente do sistema, ela não procede assim. Ela procede de um jeito diferente. Ou seja, lá num dos parágrafos da introdução, veja, essa introdução à filologia do espírito tem 17 parágrafos. Né? Um dos parágrafos, o Hegel diz assim, olha, estou tentando aqui discutir com a filosofia mais avançada do meu tempo, que ele chama de representação natural. É o nome que ele dá para resumir essa coisa toda. E daí ele começa a analisar essa representação natural e fala, olha, isso aqui é uma confusão. É uma confusão. Se coloca um objetivo e depois decide colocar meios para atingir esse objetivo que impedem de atingir esse objetivo, e assim vai. E daí você fala, bom, então se a representação natural te leva a esses impasses todos, então vamos fazer o seguinte, vamos abandonar a representação natural. O Hegel fala, não pode. Olha só, a gente tem que partir do pensamento do nosso tempo, do que está disponível. Não é jogar as coisas fora, é construir em cima delas. Essa é a ideia do Hegel, pensar dentro do pensamento, que é o pensamento da sua época. E daí, tentando levar isso até as últimas consequências, ele fala, bom, se a representação natural ela tem todas essas impasses e confusões, se eu também não posso afirmar algo totalmente diferente dela, porque isso seria cometer o mesmo erro, né, dela. O que eu tenho que fazer? Daí ele diz assim, então, quando percebemos que palavras como absoluto, verdade, etc., ele diz, são significações que têm que ser primeiramente alcançadas. Ou seja, a ideia de absoluto, a ideia de verdade, o conceito de absoluto, o conceito de verdade, ele tem que ser produzido. Ele não está dado. Ele tem que ser produzido. E ele vai ser produzido quando a gente examina o pensamento mais avançado do nosso tempo. É isso. Mas, agora, uma outra pergunta, então. Se todo ser em si é o ser em si para a consciência, e você agora ainda está dizendo que é preciso que a gente produza o conceito de verdade, de absoluto, então o ser em si não existe. Só existe o ser em si para a consciência. Esse é o grande problema do idealismo alemão. Essa é uma coisa que começou com Kant ali. O Kant diz o seguinte, olha, o que a gente chama de mundo ou de objetos exteriores é aquilo que é construído pelas nossas categorias, pelas nossas ideias, pelas nossas sensações. Isso é o que é a objetividade do mundo para a gente. Aí você fala, bom, mas espera aí, então o mundo é só para mim, tá certo? Porque o Kant diz que a gente não pode conhecer a coisa em si mesma, a gente só pode conhecer a coisa como ela é dada para nós humanos, ele diz.
Nós humanos, ao menos, ele diz. E daí é um problemão. E daí o Kant tem um jeito de resolver isso, que é tentar dizer, olha, essa estrutura, esse objeto, que parece que é apenas para mim, na verdade, ele não é só para mim. Ele é para todos os humanos, todos aqueles que têm a mesma estrutura de conhecimento que eu tenho. Então, nesse momento, ele deixa de ser algo que é só para mim, para se tornar algo que é para uma consciência que ele chama de transcendental. Aí o Hegel diz, isso é pouco. Isso continua sendo para a consciência só. Eu quero que seja em si, eu não quero que seja só para a consciência. Não porque ele, Hegel, quer isso, porque ele diz, é isso que nós buscamos. Quando nós buscamos a verdade, nós não buscamos só os objetos como eles são para nós. Nós queremos entender os objetos como eles são deles mesmos, não só para a gente. E daí ele diz, para que isso possa ser produzido, nós vamos ter que a cada vez confrontar aquilo que a gente acha que o objeto é em si com aquilo que o objeto é em si. Vamos tentar ver como é que a gente chega nessa dialética, que é a dialética de toda a fonologia do espírito. Eu vou ter que pensar a maneira como eu vejo o objeto, e eu tenho que dizer que o objeto, tal qual ele é em si, coincide com a maneira como eu digo que ele é. Eu tenho que fazer essas duas coisas coincidirem. A cada vez, diz o Hegel, eu descubro que não coincide. A cada vez eu descubro que aquilo que o objeto é nele mesmo é apenas para mim. Não é o objeto nele mesmo. Aí o Hegel diz, mas quando eu fiz isso, eu ganhei alguma coisa. Eu descobri que o que eu achava que era o objeto em si é a nova maneira pela qual eu vou olhar para o objeto. Isso é como assim nasce o novo. Isso é como nasce o novo. O novo nasce assim. Nasce num confronto da gente com a gente mesmo, o tempo todo, do jeito que a gente acha que as coisas são, ou o que a gente chama que é a verdade, e num teste dessa regra que a gente acha que é a verdade e que sempre nos escapa, sempre nos escapa. Você pode fazer uma demonstração desse teste? Dá para fazer uma demonstração desse teste. Então, vamos pegar o seguinte. Pode ser com esse objeto ou precisa ser um objeto abstrato? Não, copo. Tá. Este copo é como eu o sinto. Esse copo, ele tem todas as características do objeto tal qual eu o sinto. Ele tem esse formato, eu vou tentar descrever que daí eu dou vexame, tá? Vocês olham, porque eu não sei descrever esse copo. Tem água, ele tem um certo peso, ele está úmido, e eu consigo ver através, a imagem fica um pouco embaçada, tudo isso. Isto é o que esse objeto é. Tá bom. Para você? O quê? Ou isso é o que ele é? Então, veja só. A cada vez a gente afirma como sendo verdade aquilo que é o nosso saber. Meu saber é esse desse copo. E eu afirmo e afirmo. Eu quero ver alguém me dizer que isso aqui não é o que eu estou dizendo que é. Aqui, gente, é um copo. Tem água dentro. Ele tem esse formato. Está em cima de um porta-copos super bonitinho. E assim por diante. Tem uma cor azul embaixo, etc. E tal. Então, isso aqui está aqui. Então tá. Aí eu digo o seguinte. O que eu acabei, todas as palavras que eu acabei de usar para descrever esse copo, são o quê? Cor, formato, peso, tudo isso. Elas não dizem respeito a este objeto. Elas dizem respeito a qualquer objeto. Portanto, eu não estou conseguindo dizer este objeto. Eu estou dizendo qualquer objeto, porque
essas características podem pertencer a qualquer objeto, não a esse. Aí você fala, não, mas olha só, você não pode ir tão rápido, porque demora. Entendeu? Tem mais... Porque na coisa do Hegel tem assim, tem como se fosse um diálogo entre uma consciência que fica te empurrando para frente e o teu saber que você não quer abandonar, porque a gente não quer abandonar o saber que a gente tem. É bacana o saber que a gente tem. Alguém dizer, olha, não vai dar certo, não é bom. E alguém dizer também não adianta, a gente mesmo tem que chegar a essa conclusão, diz o Hegel. Aí, eu não quero abandonar meu saber, eu digo assim, tá bom, isso tudo é universal e tal, mas eu quero dizer, aqui, agora, tá? Eu falei, tá bom, então escreve aí no papel. Este copo pesa não sei quanto, com água, etc., tem tal formato, etc., tal, não sei o quê. Anota essa verdade e diz, agora é noite. Tá bom. Uma verdade, se você escreve uma verdade, ela não deixa de ser verdade, certo? Porque você escreveu. Aí a gente volta aqui amanhã, se tiver transporte. E lê a frase. E aí? Como é que ficou agora à noite? Ah, tá bom. Então, o aqui. É aqui. Fala assim, mas aqui pode ser no Japão, pode ser em Barão Geraldo, onde eu ensino, pode ser em vários lugares. É um universal também. Aí, nesse momento, eu que tenho esse saber, falo, tá bom, então não vou falar mais, porque todas as vezes que eu falo, eu entro em contradição com o que eu estou querendo alcançar. Então, eu me calo. Aí fala, cara, é o seguinte, se você se calar, não tem mais busca da verdade. Qual é o problema de não ter mais busca da verdade? Significa o seguinte, essa inquietude que te leva a buscar a verdade, porque a gente só busca a verdade porque a gente está inquieto. Porque se a gente estivesse tranquilo, a gente não precisava buscar a verdade nenhuma, né? Se você ficar tranquilo, se você estiver lá no Nirvana, não tem esse problema. Aí, fala, olha, para você sair dessa inquietude, você precisa buscar a verdade. Tá bom, vou fazer assim agora. Eu aponto, eu não falo mais. Aí, o que acontece? Fala, olha, apontar também é universal, serve para qualquer objeto. E, nesse momento, essa consciência entende que só existe o universal, não existe o singular. Que isto daqui, que eu quero aprender como sendo a verdade, que eu acho a verdade mais absoluta, na verdade, depende de todos os conceitos que eu uso para poder falar tudo isso. E, portanto, o resultado da negação desse saber que eu tinha, e que me era absolutamente certo, o resultado dessa negação me dá um novo saber. Daí eu digo, só é verdadeiro o universal, e não mais o singular. E a fonologia inteira, assim, até o final. É incrível isso que você está dizendo. Eu entendi agora, mas eu te pergunto, não é verdade que só existe o universal, porque nós temos a experiência do singular. Será que você não está dizendo, o Hegel, não sei, sobre a insuficiência da linguagem, de qualquer linguagem? Isso também. É uma frase linda que o Hegel tem nesse capítulo. Esse é o primeiro capítulo da Fonologia do Espírito, que eu acabei de falar, se chama A Certeza Sensível. É difícil traduzir isso. O isto e o meu visar do isto. Mas, enfim, esse é o primeiro capítulo que eu acabei de dizer. Nesse capítulo ele diz, a linguagem tem o poder mágico de inverter todas as minhas afirmações. Né? É incrível isso. Aí o que acontece? Você fala, bom, mas não é só o universal. Claro que não, porque essa posição só existe o universal, também vai ser negada. E assim, até o infinito. Então, esse caminho é o caminho da fonologia, em que a gente não tem medo da negação. O Hegel diz, para a gente poder conhecer,
a gente não pode ter medo do negativo. O negativo é nosso amigo. O negativo é amigo. Então ele fala, a gente precisa passar uma temporada junto ao negativo. A gente precisa abraçar o negativo. Porque ficar perto do positivo pode parecer muito cômodo, mas não é cômodo, porque você fica muito inquieto, e a inquietude vem desse negativo que você não abraça, né? Então, esse o processo. E, no fundo, quando chega no fim, o que o Hegel quer justamente é mostrar o quão maravilhoso é o singular. Ele quer chegar nisso. Então, a primeira figura da fonologia, da certeza sensível, é também, ela é a mais pobre e ela é a mais rica, porque ela tem todos os elementos que vão ser desenvolvidos ao longo do percurso, todos. E, no fundo, a gente vai voltar para o começo. Só que voltar para o começo, a gente não vai nunca mais ser igual. A gente já mudou. Porque esse processo todo de negação, todas essas fases, faz com que a gente veja a nós mesmos e o saber de onde nós partimos de uma maneira completamente diferente. É isso que ele propõe, é isso que é a gênese do processo, né? E por isso que Como Nasce o Novo é tão importante de contar, né, essa história. É bonito, né? Eu tinha escrito aqui, acho que é um pouco disso que você está falando. Buscando-se o absoluto, chega-se ao relativo? Então, né? Porque se você falou que buscando o universal a gente chega no singular, então será que... E vice-versa. Mas aí tem a história da dialética. Quer dizer, o relativo é um momento do absoluto, como o absoluto é um momento do relativo. Então, assim, o que seria ruim? Quer dizer, quando a gente fala de relativismo, dessas coisas e tal, um dialético nunca vai dizer o relativismo está errado. Ele vai dizer o relativismo é um momento do absolutismo, vamos dizer assim, do absoluto. E nós temos que pensar os dois ao mesmo tempo. Quando a gente divide, é que a gente deixa de entender o que está acontecendo. Acho que tem essa coisa da dialética muito interessante, né? O dialético nunca vai dizer para outra pessoa você está errada. Ele vai dizer, eu acho que você parou antes da hora. Acho que você devia ter continuado. E continua o pensamento daquela pessoa. E, no final das contas, ele vai querer dizer, olha a quantidade de coisa que tinha no seu pensamento que você não desenvolveu e que faria a tua posição ser completamente diferente, mesmo que a maneira como você enuncia pareça igual, mas não é. Porque você faz um percurso tão longo para tirar todos os elementos que estão presentes ali na tua afirmação, que aquela afirmação ganha um sentido completamente diferente. Ou seja, para Hegel, você não pode enunciar a verdade numa série de teses. Então, se alguém chegar para vocês e falar assim, olha, é o seguinte, eu estudei para caramba e agora eu sei a verdade. E a verdade e daí começa a elencar as teses. Você fala, olha, cara, não sei, eu li um negócio aí do Hegel e tal, e ele diz que se você fixar a verdade, ela deixa de ser verdade, né? Inclusive porque a verdade é histórica. Então, se a história muda, a verdade muda também. Isso parece uma coisa tão razoável, não? E é incrível, engraçado isso que você está falando, porque eu nunca pensei que o Hegel contivesse isso. Então, o idealismo alemão é o precursor dessas filosofias relativistas, até do Deleuze, do Derrida, que falam que não existe nada fixo, que é tudo são como é que chama? Ai, gente, das raízes do rizoma. E eu sempre pensei que essas filosofias estivessem negando o idealismo, mas então elas provêm do idealismo, porque isso que você descreveu agora tem muito a ver com esse pensamento. Tem muito a ver. Ora, de fato, eles negam o idealismo alemão. O problema é o seguinte, quando você nega a posição do outro, você está aceitando a posição do outro. Esse é o problema. Não tem jeito, gente. Quando você estabelece quem é seu adversário, você estabelece o seu caminho. Esse é o problema. Agora, o que provavelmente uma tradição dialética muito posterior ao Hegel diria olha, esse relativismo
só faz sentido porque você tem algum ponto fixo a partir do qual você estabelece qual é o relativo. E que, portanto, você deveria fazer uma dialética entre esse ponto fixo. Se você não quiser chamar de absoluto, chame de outra coisa. Porque esse absoluto, como Hegel desenvolveu na obra posterior dele, é uma coisa dificilmente sustentável nos dias atuais, eu acho. O absoluto, tal como está na fonologia, eu acho bacana, porque não tá fixado ainda. Então, eu posso sair perseguindo, tá certo? Mas, do jeito que ele fez na obra posterior, acho que é uma coisa que nenhum filósofo hoje defenderia. Os filósofos, em geral, daqueles 3 partes que eu falei da filosofia do Hegel, a filosofia madura, que é o espírito subjetivo, o objetivo e o absoluto, o pessoal fica ou no subjetivo ou no objetivo. Ele fala absoluto, não, tá certo? Porque o Hegel foi muito longe. Mas eu acho que tem, de fato, isso é muito importante. Claro, eu tenho uma tendência, um viés da minha própria formação de achar que o idealismo alemão produziu tudo, né? O que não é verdade, evidentemente, mas quando você tem esse viés, você começa a ver Kant e Hegel para todo lado, né? Então, talvez tenha o meu viés aí. Até no Freud também. Nossa, principalmente no Freud. Então. Principalmente no Freud. Se você for pensar por que Kant diz que a psicologia não é uma ciência, porque aquilo que eu tinha falado de que o objeto é só para nós, significa que o objeto é sempre no espaço e no tempo. Porque essa é a nossa estrutura de percepção, diz o Kant. Só que, no caso da psicologia, eu não tenho sentido externo, eu só tenho o interno. Então não pode ser ciência. Aí o Freud espacializou o inconsciente. É como se ele resolvesse o problema do Kant. Ele disse assim, olha, dá para dar um jeitinho aqui. Então, assim, eu tenho esse viés mesmo, de sempre achar que o idealismo alemão conseguiu resumir problemas com os quais nós estamos lidando até hoje. E que agora tem desafios que vão muito além dele, né? Desafios que estão aí para a gente, como literatura decolonial e a literatura pós-colonial e coisas assim, os desafios que vêm com Foucault, que são desafios pesados para saber se essa tradição consegue incorporar isso e de que maneira, se ela consegue se descolonizar ela também, né? Mas continua sendo um lugar muito bom para formar o pensamento, eu acho, para se orientar, sabe? Mesmo que o teu caminho no final vá muito longe disso daí. Eu acho que tem isso. Tá. Muito legal. Eu queria outra pergunta. Pelo pouco que eu li no livro e também pelo pouco que eu sei sobre fenomenologia, eu entendo que o fenômeno é o que aparece. Então, eu imagino que não seja a coisa em si. Então, por que chama fenomenologia? Essa é uma coisa muito interessante. Essa é uma palavra em alemão dificílima de traduzir. Como que é? Em alemão é Erscheinung. Então, tem uma coisa de ação envolvida. Então, tem um francês que estuda Kant, falecido já, o Guilherme, que ele fala que para a gente traduzir isso, a gente teria que traduzir por aparição, aparecimento e fenômeno, para poder juntar tudo que tem nessa palavra. Então, esse é um dos problemas que tem no Kant, que é bem interessante, porque o Kant diz, bom, a gente não tem acesso às coisas como elas são nelas mesmas, porque elas são apenas para nós, no sentido das nossas capacidades de apreensão desses objetos. Portanto, existe uma diferença entre as coisas como elas são nelas mesmas e as coisas como elas nos aparecem. Essa é justamente a origem da palavra fenômeno, né? Aquilo que aparece. Aí tem aquele pessoal malvado que fala assim, bom, Kant, tudo bem, mas como é que eu sei que o que aparece é o aparecimento da coisa em si? Ou seja, existe uma relação causal entre as duas coisas? Isso é uma atrapalhada. E não tem como Kant sair dessa.
E uma das coisas interessantes que eu acho de filosofia é que você pode fazer uma objeção mortal a um filósofo e ele continua de pé com todo o seu interesse. Isso é na literatura também. Mesma coisa, né? Porque se a gente faz se a gente pega uma pessoa que não tem nenhuma contradição e é totalmente coerente, é a coisa mais insuportável que existe. Não tem nenhum interesse. Então, assim, filósofos com grandes contradições, claro, pensamentos com com contradições, vamos dizer, pouco consistentes, não são tão interessantes. Mas o Kant tem uma enorme contradição. É uma contradição consistente. Que é isso? Contradição kantiana. Uma contradição kantiana, um negócio transcendental. Que é isso? Para eu poder distinguir fenômeno e coisa em si, eu teria que poder saber o que é a coisa em si. Porque se eu estou dizendo que o fenômeno aparece daquilo, então isso é uma confusão. E aí o Hegel falou, não, eu tenho uma solução para isso aí. Então o quê? Eu tenho uma solução para isso aí. Que é o seguinte, não existe aparência sem essência. Não existe fenômeno sem coisa em si. As duas coisas estão ligadas. Então, aquilo que aparece é sempre o aparecimento de uma coisa. Não é um aparecimento geral, é daquela coisa. E toda vez que uma coisa aparece, ela nega a coisa de que ela é o aparecimento. Então, cada vez que o espírito se torna fenômeno, ou seja, que ele aparece, ele deixa de ser espírito. Porque o espírito é a infinitude. Quando ele aparece em forma finita. Então ele aparece como ele não é. Porque a gente tem que pensar que uma das coisas, eu acho, mais bonitas que tem no Hegel é poder dizer o que é esse infinito, o que é esse infinito da racionalidade, o que é esse infinito do espírito. É a capacidade que ele tem de se limitar a si mesmo. Isso que a gente chama de razão, isso que a gente chama de racionalidade, é uma capacidade extraordinária, porque é uma capacidade que só a racionalidade tem de dizer, agora eu vou me limitar a mim mesmo. Então eu vou dizer assim, eu vou construir, por exemplo, essa democracia que a gente tem. Fala, nossa, mas é bem fraquinha essa democracia, né? Fala, mas é o que tem para hoje. É o que deu para fazer. Mas isso não esgota para a gente a possibilidade de pensar essa democracia fora dessa realização parcial que ela tem. Então, cada aparição do espírito é uma autolimitação da nossa própria razão. E é também a maneira pela qual a gente vai adiante. Porque essa aparição, esse fenômeno, ele é histórico. E aí, então, o que é a minha capacidade de entender esse espírito, como ele aparece para nós que estamos na modernidade, que estamos nesse momento da modernidade, etc. É dizer, olha, eu quero entender isso aqui, o meu tempo, e isso é tudo para Hegel. Hegel não quer entender a eternidade, ele quer entender o tempo dele. Ele acha que isso é o objetivo da filosofia, o objetivo maior. Agora, sabendo que isso significa entender a minha própria limitação. É isso que eu acho que é uma coisa incrível no que ele fez, né? E Marcos, onde é que entra Deus na filosofia hegeliana? Aí sim, aí complicou minha vida pra caramba. Quando entra Deus na história. Então, tem Deus, como ele vai aparecer no sistema do Hegel depois de 1817, ou seja, quando ele publica a Enciclopédia, a Fonologia de 1807. Então, eu digo que essa distância de 10 anos é um momento que o Hegel mudou de posição também, que não pensa mais da mesma maneira. Não ele como pessoa, mas a obra dele. Né? A obra dele está pensando diferente. Esse é um ponto que é importante para mim. Então, eu vou deixar um pouco de lado essa distinção entre a obra que se chama de madura e essa obra, a Filologia do Espírito, para dizer o seguinte, se o Espírito
ele se mostra, se ele aparece, se ele se torna fenômeno de diferentes maneiras, e cada uma dessas maneiras é uma maneira limitada dele se aparecer, porque ele se limita, né? Se é isso. Então, nós temos, por exemplo, durante a fonologia, a discussão que a gente teve sobre o copo, que é o primeiro capítulo da fonologia, nós vamos discutindo isso até o capítulo 5 da fonologia. Em termos de o que é a verdade, o que é a percepção, e todas essas coisas clássicas para mostrar como é que isso é montado, como é que isso nasceu, como é que a gente criou esses conceitos que a gente tem, de onde eles vieram, por que eles são assim e não de outro jeito. Quando chega no capítulo 6, é um capítulo chamado O Espírito, que é também considerada a segunda parte da fonologia, considerada a seção Espírito. E, nesse momento, o Espírito ele não é reconstruído, ele não surge apenas na minha relação com um objeto que eu estou tentando conhecer, ele surge na história. Então, Hegel vai falar da Grécia Antiga, vai falar da Revolução Francesa, da Idade Média, do direito romano e assim por diante. O capítulo seguinte se chama Religião. Né? Então, o que o Hegel vai tentar mostrar é que tem várias maneiras do espírito aparecer. As maneiras mais elevadas são a arte, a religião e a filosofia. Então, essas são as maneiras mais elevadas do espírito aparecer, ou seja, as maneiras nas quais a autolimitação que o espírito se dá é a mais clara. É aquela que nos permite ver que somos nós, enquanto racionais, enquanto racionalidade, que estamos nos limitando a nós mesmos. Né? Então, a arte tem uma limitação porque ela representa o absoluto à maneira de objetos, ou à maneira de um escrito. Né? E a religião, ela representa Deus representa o absoluto como sendo Deus, como sendo uma figura. E isso ainda é uma representação do absoluto. Quando o absoluto não precisa ser representado em nada, quando ele não precisa de uma obra de arte, quando ele não precisa de uma religião, quando ele não precisa da figura de Deus, quando ele é tomado na sua forma mais movimento, ou seja, quando ele é puro movimento, que não precisa mais se fixar numa coisa dessa, eu tenho a filosofia, que é a forma mais... Então, a religião é uma forma imperfeita de entender o absoluto. Isso significa, uma forma imperfeita de entender o nosso próprio tempo, porque é disso que se trata. Então, você pode dizer, bom, mas tem tanta gente que entende o nosso tempo através da religião. E o que Hegel te diria tá tudo bem, não tem nenhum problema nisso. Porque é uma maneira elevada de compreender o seu próprio tempo. E provavelmente ela se aplica a muito mais gente, provavelmente não, ela se aplica a enormemente mais gente do que as pessoas que fazem filosofia ou que estão do ponto de vista do absoluto. Porque o Hegel, quando ele fala em filosofia, ele não está falando só filósofo no sentido profissional que a gente tem hoje. Filósofo é qualquer pessoa letrada que se disponha a botar em questão as suas próprias crenças e o seu próprio saber. Então, a filosofia não é esse troço que você aprende na escola. Não é isso para Hegel. Então, o lugar de Deus é um lugar subordinado na hierarquia. Porque, no fundo, a gente tem que pensar o seguinte, a filosofia moderna, ela vai progressivamente tirando Deus do centro do nosso conhecimento e do centro da nossa ação. Progressivamente, Deus vai se tornando uma referência ideal, mas que não é essencial, enquanto figura religiosa, para a gente poder conhecer ou agir. Então, esse caminho, com Hegel, ele se consuma.
vamos dizer. E por isso também era sempre meio perigoso, porque todo o povo era chamado de ateu e tal, e Kant passou por isso, Hegel também e tal. Foi acusado de ateu. Claro. É. Então não é como o Descartes, que acaba chegando em Deus. Isso. O que eles fazem é dizer, o Descartes é sensacional, né? Porque eles leem o Deus lá de Descartes como um princípio heurístico, como um princípio para você chegar na verdade, não como Deus mesmo. E esse, inclusive, era o medo, era o pavor que tinha a igreja quando Descartes publicou o livro. Eles falaram, olha, se Deus for um princípio heurístico para chegar para a verdade, está tudo avacalhado. Então, Descartes correu o risco também, mesmo tendo feito o que fez. Então, todo um processo longo para dizer, olha, esse não é o objeto da filosofia. Ele é um objeto importante de reflexão, mas não é objeto da filosofia, nem o que vai garantir todos os nossos conhecimentos e a nossa ação. Eu queria pedir para você falar sobre a ideia de vaidade que está aqui na introdução, sobre a crítica que ele faz à vaidade, né? É uma coisa interessante isso, porque isso que o Hegel chama de representação natural, que é o que ele vai analisar durante toda a introdução, na verdade, só aparece na primeira frase, mas continua o tempo todo, né? Ana Cecília está aqui e sofreu com esse negócio, né, da revisão e tal do livro. A representação natural é como se a gente pegasse qual é o pensamento dominante na nossa própria época. Qual é a concepção dominante que a gente tem de verdade? Qual é a concepção dominante que a gente tem de ação, de moral? Se a gente tomasse isso, mas não na diversidade. O que o Hegel faz é assim, eu vou encontrar o que tem de comum, não o que tem de comum, eu vou encontrar a estrutura do pensamento dominante do meu tempo. Foi isso que ele fez. E daí você pega essa representação natural e você vai dizer o seguinte, eu vou analisar essa representação natural até ela mostrar todas as suas inconsistências, todos os seus problemas, todas as suas falhas, etc. Não para substituí-la, como a gente já conversou, mas para pensar dentro dela. Hegel quer pensar dentro da representação natural. Só que a representação natural resiste, porque ela é dominante, ela é hegemônica. Então, o que o Hegel faz na introdução é que toda hora que ele faz uma crítica à representação natural, e que ele mostra, olha, isso aqui é inconsistente, isso aqui não vai para frente desse jeito que você está pensando. A representação natural reage e inventa um jeito de escapar da objeção do Hegel. Então, tem uma coisa de conversa ali na introdução, como tem na filologia inteira. A coisa dialógica da conversa está presente. E aí, a representação natural, em determinado momento, diz o seguinte, olha, você tem uma filosofia melhor que a minha? Não, né? Você está querendo aí que eu me teste a mim mesmo e tal, não sei o quê, mas eu tenho aqui uma verdade. Você, qual é a sua? Fala, não, a minha é testar a sua. Fala, não, estou bem. Estou bem aqui, desse jeito que eu estou. E tem uma coisa de que a vaidade vem junto com a teimosia. Então, eu tenho a teimosia de ficar com a minha posição, de não abandonar a minha posição, que é uma coisa que não é por nada, gente, mas é normal, certo? A gente não querer abandonar a nossa própria posição assim, sem mais nem menos. Agora, o Hegel é um carrapato, né? Quando ele pega numa representação, ele não larga aquela representação de jeito nenhum. Então, a pessoa, quer dizer, ou ela desiste e fala, tá bom, Hegel, eu vou fazer isso que você está me pedindo. E tal. Então, a vaidade tem muito isso, de ela estar ligada à teimosia e de dizer, olha, eu provei isso aqui por mim mesmo, e, portanto, isso é bom. O Hegel diz, olha, o fato de você ter provado por você mesmo não melhora o conteúdo do que você provou. Quer dizer, não que eu ache, diz o Hegel, que você deveria aceitar a verdade de outra pessoa. Isso eu não acho.
Mas achar que uma coisa é boa só porque você provou por você mesmo, também não adianta. Quer dizer, tem que ter alguma coisa um pouco mais do que essa vaidade. Bom, eu queria falar um pouco sobre o Hegel agora. E eu peguei alguns trechos aqui, nas páginas 90 e 91, que são da própria introdução do Hegel. Eu vou ler aqui. Que para chegar nesse trecho, eu vou ter que ler um trecho um pouco maior. A completude das formas da consciência não real dar-se-á por si mesma mediante a necessidade da progressão e da concatenação. Para tornar concebível este ponto, pode-se, em geral, observar de antemão que a apresentação da consciência não verdadeira em sua não-verdade não é um movimento meramente negativo. Dele, a consciência natural tem geralmente uma visão, assim, unilateral. E um saber que faz dessa unilateralidade sua essência é uma das figuras da consciência inacabada que cai no transcurso do caminho e que nele se oferecerá. E outro trecho, fixar-se no sistema da opinião e do preconceito pela autoridade de outrem ou por convicção própria, só se diferencia mediante a vaidade que resiste nesta última maneira. Eu estou pensando aqui nas redes sociais. Né? Um saber que faz dessa unilateralidade sua essência. E eu pensei no Dallagnol. Quando ele se fixa no sistema da opinião e do preconceito pela autoridade de outrem ou por convicção própria. Né? Que ele falou... Como é que ele falou? Eu não tenho o fato, mas eu tenho a convicção. Então, eu acho que não está acontecendo isso. As redes sociais não estão colocando o pensamento, a linguagem e a nossa relação com o outro nessa posição preconceituosa, unilateral, conviccional. Eu queria que você pensasse... Eu não tinha pensado nisso, mas acho que é. Porque, veja, tem dois lados da história. Que a gente estava falando agora, a coisa da vaidade, da teimosia. Quer dizer, olha, se você não tem disposição para ser afetado por alguma coisa que não é aquilo que é o familiar, aquilo que é o próximo, aquilo que você sempre soube, ou seja, se você só recebe elementos que confirmam aquilo que já é o teu saber, você deixou o mundo humano. Você está abrindo mão daquilo que é o mais elevado, que é o divino, como diz o Hegel, que é o espírito, que é a racionalidade. Porque Hegel tem uma fórmula que é linda de morrer. Quando a gente é a gente mesmo, quando a gente está no outro. E esse no outro é bonito porque é na casa do outro, dentro do outro. É bei em alemão. Então você realmente foi acolhido pelo outro, você está lá dentro, você se sente bem. Você não se sente mal. Se sente bem porque você é você mesmo, você não perdeu a tua singularidade, mas você está envolto pelo outro. E por isso que ele vai dizer, numa passagem importante da fonologia, do capítulo 5 para o capítulo 6, ele vai dizer: o eu que é nós, o nós que é eu. É lindo. E, então, o Hegel é o sujeito mais absolutamente antidogmático que pode existir. Embora ele tenha sido transformado num dogmático horrível, né, ao longo do tempo. Mas é o menos dogmático que pode existir. Primeiro, porque ele diz: se o meu tempo muda, eu mudo. Né? Então, assim, eu não tenho nenhuma coisa de princípio que me impeça de mudar. Segundo, porque se eu for me aferrar na minha opinião, no meu sistema da opinião, eu vou ficar parado.
E quem fica parado não aprende. Mas então, se esse diagnóstico for verdadeiro, se a gente viver cada vez mais no mundo de algoritmos, em que nós somos confrontados com o mesmo por um vetor externo e até interno, né? Se nós buscamos o mesmo, e se é o mesmo que nos é oferecido, como nasce o novo? Então, mas será que isso traz tranquilidade? Será que traz tranquilidade, de fato, você ficar dentro da sua bolha? Parece que sim, né? Assim, a patologia da sociedade contemporânea me diz que não. Mas o problema é que dá um medo danado de você se expor ao estranho. Então, o Hegel está propondo isso. Exponha-se ao estranho. E se expor ao estranho não é uma coisa óbvia. Precisa muita coragem. Ao mesmo tempo, não se expor ao estranho significa que você vai continuar sem acordo com você mesmo. E quando o Hegel diz sem estar em acordo consigo mesmo, ou seja, estar intranquilo em si mesmo, ele não está querendo dizer uma pessoa, ele está querendo dizer a humanidade toda. Porque nós somos cada um essa humanidade, essa súmula. Né? O Hegel diz, ninguém se forma sozinho. Essa é uma coisa das mais incríveis que o Hegel descobriu, eu acho. Porque a filosofia moderna tem essa mania. Se a gente refletir sobre a nossa própria constituição mental, espiritual, etc., nós vamos descobrir o mundo, nós vamos descobrir as coisas. O Hegel diz, não. A nossa identidade é feita no outro. É o rosto da outra pessoa que diz para a gente quem a gente é. Então, é o primeiro cara que diz, é no outro que se faz a relação. Mas o problema é que o outro é ameaçador, assustador. Então, como é que você estabelece uma sociedade na qual não seja ameaçador olhar o rosto do outro? Porque são vários eus olhando uma extensão do eu no outro, e não vendo o outro, né? Por isso... Só que esse eu não é um eu de verdade, não, porque ele se formou com o olho do outro. E ele acha que se formou sozinho, né? Então, mas isso é uma questão social muito mais profunda. Como é que você faz para criar uma cultura política democrática na qual olhar para outra pessoa não provoque pavor? Como que faz questão, isso? Né? Como faz isso? A grande questão. Como faz isso? Porque senão o novo não nasce. Porque o novo só nasce assim, né? Então, agora, essa tarefa é uma tarefa política enorme, né, a fazer. E uma das coisas, eu aproveito para fazer propaganda de um livro aqui que precisa ser muito traduzido, só para dar um exemplo disso aí. Tem uma socióloga da Califórnia chamada Arlie Russell Hochschild, que ela escreveu um livro Estranhos na Sua Própria Terra. Ela saiu lá da Califórnia e ela foi morar junto com uma comunidade de extrema-direita nos Estados Unidos. E ela disse, eu não vim aqui para estudar vocês, para dizer o que vocês são, o que vocês deixam de ser, num sentido superficial. Eu vim aqui para entender qual é a história profunda de vocês, porque eu quero entender. E ela fez isso. E é um método, inclusive, de pesquisa que se chama Deep Story, história profunda. No fundo, o que ela está dizendo é o seguinte, se a gente abandonar as outras pessoas como sendo irrecuperáveis, insalváveis, inconversáveis, acabou o projeto democrático. É fácil, não é nem um pouco fácil você discutir com uma pessoa de extrema direita nos Estados Unidos, gente. Mas ela fez isso, ela reconstruiu qual é essa história profunda dessas pessoas e dizendo, olha, tem racionalidade no que eles fazem. E eles estão sofrendo profundamente, muito. Sofrem duas vezes, porque sofrem com o que está acontecendo no mundo e sofrem por serem exorcizados, por serem satanizados por todo mundo. E, assim, nós não vamos concordar com eles, mas se a gente negar a eles a humanidade, acabou. E eu acho que a gente está fazendo isso. Né?
né, Flávio? Traduzir o livro da Rothschild. Traduzir esse livro é incrível, maravilhoso. Bom, acho que a gente podia abrir para perguntas, né, de vocês, porque eu já fiz muitas. Né? Obrigada a você. Então, vamos lá? Bora lá? 1, 2. Alguém de fora? Quem quiser, entra aqui. Ana Carolina, Ana, por favor. Peraí. 1. O segundo era... Ele. Depois ela. 3. Aí depois a gente... Boa noite, meu nome é Rafael. Eu não sei se você pode trazer outros autores aqui para comentar. Assim. Eu vou trazer o Marx, né, e falar da materialidade. E aí eu queria que você discutisse um pouco entre entre as duas questões entre o Hegel e o Marx. Né? É que o Marx tem a questão da gênese, que ele começa a gênese pelo fenômeno da materialidade. E aí vem a questão do fenômeno do Hegel, que ele se dá o espírito, ele vê o objeto como uma das causas últimas da coisa. Eu não sei muito bem como se fala. Então, é uma coisa meio que o Marx vai pela indução e o Hegel vai pela dedução. Você poderia explicar um pouco dessa questão? Obrigado. Isso que eu ia comentar. Perguntas breves na medida do possível. Obrigado. Você? A minha pergunta é bem curta, Fernando. É bem curta. Quando vocês comentaram sobre a questão da vaidade, isso me levou diretamente, eu queria só fazer uma comparação, a questão da repetição em Lacan. Quer dizer, não estaria ele dentro de uma questão própria do real dele, que é recair eternamente numa repetição que não termina nunca? Oi. Eu vou fazer uma pergunta pouco conceitual e de quem não conhece muito Hegel, mas de quem já estudou fenomenologia por Sartre e por Merleau-Ponty, e que não tenho tanta ideia do que você diz como novo, mas me interessou o que a Noemi falou, as perguntas que ela te fez a respeito de uma situação mais terra a terra. Que novo é esse? E se é um novo conceitual dentro da filosofia do Hegel, ou se você está fazendo uma proposta do que seria novo hoje? E mesmo no sentido do que ela disse, a pergunta que ela fez em relação ao Facebook e etc. Então, que espécie de novo é esse? Porque o pouquíssimo que eu conheço sobre o Hegel, eu acho que essa ideia de dialética já está meio difícil da gente pensar em termos atuais, da gente aplicar aqui no nosso dia a dia, né? Obrigada. Tá bom? 3, depois a gente reabre. Acho que tá bom, né? Noemi, se você quiser entrar também, porque não, a gente vai dividindo agora as com coisas. você. Então, uma coisa incrível que o Marx fez com Hegel, uma coisa interessante na história do pensamento, não só da filosofia, é não dizer que as pessoas que vieram antes de você estavam erradas, mas que elas estavam parcialmente certas. Isso daí é uma coisa que sempre é muito produtivo. Você pega o mesmo conceito e dá um sentido para ele um pouco diferente, que incorpora o que o outro disse. E o Marx fez isso com o conceito de espírito do Hegel. Onde Hegel escreve espírito, Marx escreveu trabalho. Quando ele fez essa tradução, ele inventou um troço incrível que ele podia incorporar tudo do Hegel sem precisar ficar com a tralha toda. Então, essa tradução que o Marx faz é que vai dar a característica fundamental da dialética dele e que vai ter uma concepção de história que é diferente da do Hegel, né? Uma concepção de história avançadíssima que eu acho que o Marx tem, que não corresponde à caricatura, vamos dizer, que a gente ouve por aí,
um sujeito que já sabe o que vai acontecer na frente, que justifica, não é nada disso, né? Marx está sempre atento para as possibilidades que a história tinha, mas não realizou, e as que ela tem hoje e ela pode ou não realizar, né? É alguma coisa que está muito presente. Então, não sei se é exatamente o que você estava pensando, mas é isso que aconteceu. Olha, Fernando, meu Lacan é muito fraquinho para te responder. Quer dizer, me soa, quando você fala a relação da vaidade com a coerção, a repetição, está muito ligado ao pouco que eu consegui ler de Freud e tal, mas eu não consigo ir muito além disso. Talvez você consiga, Noemi, não sei, mas eu não consigo ir muito além, teria que pensar junto para isso. Sobre o que é esse novo, né? Eita, mas tem sempre aquela pergunta que é dura, né? Que é difícil de dizer, porque e sobre a dialética, né? Só o novo e a dialética na mesma pergunta. Então, é o seguinte, tem muitos jeitos de você pensar o novo, muitas maneiras de pensar o novo. Você pode pensar assim, olha, o novo ele é o processo de uma formação milenar. E todos os filósofos do idealismo alemão acham isso também. É um processo longo de formação das sociedades, do direito, etc. E tal. E tem momentos que são momentos em que a história acelera de uma maneira muito violenta. E foi o que aconteceu na Europa depois da Revolução Francesa. Essa aceleração é muito impressionante, porque essa ideia de aceleração, quem usa é o Walter Benjamin, né? Ele fala que os momentos revolucionários são momentos de aceleração do tempo. E é incrível mesmo. Se vocês forem ver um livro, por exemplo, como História e Consciência de Classe, do Lukács, cada capítulo desse livro, cada ensaio desse livro, tem o mês e o ano em que ele foi escrito. Porque cada mês e cada ano conta. É qualitativamente distinto do outro. Então, é como se a gente tivesse um tempo que é qualitativamente muito denso, né? Então, a filosofia do espírito, eu acho que ela tem essa característica de um Hegel que está pensando a formação do espírito, a formação da humanidade desde os seus primórdios e, ao mesmo tempo, um momento de aceleração total da história. Então, essas duas coisas juntas. E eu acho que o Hegel é o primeiro filósofo que diz: eu vou explicar em detalhe como nasce o novo. Ou seja, eu vou em detalhe fazer esse movimento que a gente fez, desde o copo até o espírito absoluto. Que isso é a maneira pela qual o novo nasce. E o novo não nasce porque a gente saiu do lugar. É isso que é interessante. A gente está parado. Onde? Parado onde? Aqui, no nosso tempo. E quando a gente termina esse percurso enorme, onde a gente está? Aqui no nosso tempo. Só que a gente não é mais o mesmo, o nosso tempo não é mais o mesmo, e o aqui não é mais aqui. Então, é uma proposta de que o novo nasce porque a gente se volta sobre o nosso próprio tempo e a gente consegue enxergar uma coisa que a gente não conseguia ver antes. Porque o novo está nascendo e a gente não está conseguindo ver porque a gente está envolvido numa maneira de pensar e numa maneira de olhar o mundo que bloqueia a nossa capacidade de ver o novo que nasceu e o que está nascendo. Então, é um jeito, vamos dizer, diferente dessa filologia que vem do Russell, do Merleau-Ponty, do Sartre, como você mencionou. É outro tipo de projeto fenomenológico. Agora, de fato, a dialética hoje anda proibitiva, né? Não está fácil. Se a gente for olhar as grandes apropriações de Hegel que nós temos hoje, elas não são apropriações necessariamente dialéticas, ou seja, que colocam a dialética no centro do projeto de atualização do Hegel. Isso não quer dizer, a meu ver, que a dialética, como instrumento crítico, ou seja, como maneira de criticar, tenha perdido o seu caráter de modelo. Por que a dialética tem esse caráter
modelar, eu acho, para a crítica. Nós discutimos um exemplo aqui em redes sociais. Quer dizer, quando você fala dialética, você está querendo que o que não é você seja parte de você, ou seja, você reconheça o que não é você, o outro, como parte de você. O Hegel chamava isso de dialética, a gente pode chamar de outro jeito, mas vai continuar tendo essa relação. Tá certo? Então, pode ser que seja proibitivo falar em dialética, porque talvez seja proibitivo falar em síntese, em um momento superior, etc. Mas que esse confronto crítico entre o que a gente é e o que a gente acha que é, né? O que a gente sabe, o que a gente acha que é a verdade, o teste da nossa verdade, eu acho que continua de pé. Então, mesmo que a dialética, na letra, não fique, o espírito da dialética fica, para usar alguma coisa que tem a ver com a fonologia do espírito. Né? O espírito e a letra, mas o negócio de letra e espírito você sabe melhor que eu. Mais uma sessão. 1, 2, 3. Quem está fora aí pode perguntar também, basta chegar aqui na porta tal, e entrar. Boa noite, meu nome é Rafael. Marcos, eu tenho uma pergunta para você e uma para a Noemi. Acho que você já deu alguns traços em tudo que você falou. A minha pergunta é bem simples, por que você escreveu esse livro? Por que diante de toda a tradição filosófica que te interessa, que você já teve contato, você escolheu o Hegel e a introdução à fenomenologia do espírito? Por que esse texto, esse filósofo? E por que esse livro? E Noemi, no seu caso, você no começo da sua fala disse que encontrou que viu alguns encontros na leitura do livro com a literatura. Acho que a conversa mostrou que o vocabulário aqui é muito abstrato e muito pouco narrativo. Onde que você viu esses encontros? Que encontros são esses? Legal, duas ótimas perguntas. Quem que era? Você, depois você. Boa noite, meu nome é Lucas. Quando você falou em representação natural, eu me lembrei muito do Foucault, no As Palavras e as Coisas, quando ele fala da episteme de cada época. E, assim, eu sempre... Assim, meu conhecimento sobre Hegel é quase nulo, e eu sempre ouvi dizer que a concepção do Hegel é totalmente oposta ao estruturalismo do Foucault. E eu queria que você pudesse fazer alguns comentários sobre os principais pontos que essas duas concepções se conversam, seja numa convergência ou numa divergência. Marcos, meu nome é Carlos, e eu fiquei pensando um pouco na sua trajetória, pensando na sua tese de doutorado a respeito do Adorno. Eu queria entender melhor se existe alguma relação entre como nasce o novo e alguns temas que são tratados na obra do Adorno, especialmente na dialética negativa. Por exemplo, eu pensei se existe algum paralelo entre esse novo e, por exemplo, figuras como o não idêntico, que o Adorno trabalha. Tá bom, vou devolver a bola aqui. Posso começar? Bom, duas coisas que eu achei muito importantes e que, na minha opinião, têm a ver com literatura. Em primeiro lugar, a ressalva que o Marcos faz no livro sobre ele não tratar da intenção do autor, mas da intenção do texto. Né? E isso é prioritário e básico na crítica literária, na teoria literária, na análise textual da literatura, que a gente não analisa a intenção do autor, que é um vício dos leitores e dos críticos, né? Mas você tem certeza que o autor quis dizer isso? Como você sabe isso que você está dizendo? Né? Você conferiu? Você foi conversar com ele?
essas coisas, né? Então, achei muito legal ele ter falado isso. Isso é muito literário, porque, pelo que eu imaginava, a filosofia lida, sim, com a intenção do autor. Né? Porque os filósofos não se retiram do texto, eles se colocam no texto. Né? Cada filósofo é um eu que fala ali. E na literatura, não. Né? O autor se retira do texto, ele cria um narrador que fala ali. Então, eu achei isso muito literário. E a outra coisa que eu achei também muito literária é o tipo de análise que o Marcos faz da introdução à fenomenologia do espírito. Eu anotei aqui. Espera aí, deixa eu achar só onde que eu fiz essa anotação. Espera aí. Achei. Página 128. Por exemplo, né, ele está aqui examinando o parágrafo 2, o Marcos. Então, ele coloca um trecho da introdução, e daí ele fala assim: o entrementes da abertura do parágrafo indica um decurso, um processo ocorrido nesse meio tempo. Indica também que o resultado desse processo é contrário, é adversativo relativamente ao ponto de partida. Esse processo é justamente aquele em que a preocupação se tornou convicção, tudo isso entre aspas. E aí ele faz várias análises, levando em consideração a sintaxe, o foco narrativo. Ele fala que, na introdução, ele muda da primeira para a terceira pessoa, né? Ele começa com o eu, depois ele passa para o nós. Então, e ele faz análise das palavras. E daí, então, eu achei que a análise que ele faz é uma análise literária. Né? Porque é uma análise sintática, lexical, gramatical, narrativa. E eu fiquei admirada com isso, mas eu entendo que, para você fazer uma análise filosófica, você precisa mesmo fazer isso, porque os termos usados pelos filósofos são muito significativos. Então, você não pode generalizar um termo, mesmo termo, como ele falou, que é fenômeno no Hegel, não é fenômeno no Husserl ou no Merleau-Ponty. Então, você tem que, em cada filósofo, analisar o que aquela palavra quer dizer. Né? Então, e a tradução que ele fez da palavra fenomenologia em alemão é maravilhosa, né? É um poema, isso daí que você falou, parecer, aparecer e fenômeno, que é uma ação. Então, é muito literário isso. É isso. Eu queria que tivesse acontecido isso, mas de ter conseguido usar mais elementos da análise literária, porque justamente já indo para essa primeira coisa, o treinamento que eu recebi na faculdade foi para ler os filósofos segundo a sua intenção. Mas eles usavam a expressão latina ad mentem auctores. Né? A mente é uma coisa diferente, né? Segundo o espírito, enfim. E daí é o seguinte: se você faz isso com a fonologia, você está ferrado, porque é o maior pântano que existe de intenções, e cada um atribui ao Hegel a intenção que lhe interessa. Então, eu falei, bom, se a gente parar com isso, então, num certo sentido, é uma ruptura com a maneira como eu fui ensinado. Em outro sentido, não, porque eu tenho que fazer justamente esse movimento de análise de texto fino, que foi o que me ensinaram a fazer. Agora, de fato, a Noemi pegou um negócio que, para mim, é essencial, não consegui realizar como eu gostaria, mas que isto é uma história, isto é uma narrativa. Essa introdução é uma narrativa, como a filologia é uma narrativa. O tempo passa, e o Hegel anota que o tempo passou. Então, isso, para mim, é essencial, porque quando você lê texto de filosofia ou análise de filosofia, parece que o tempo não passa. Parece que você não tem ali, olha, você chegou no capítulo 5, tá bom, mas e o
que aconteceu até aqui? O que vai acontecer para frente, etc. Você fala assim, não, foi acumulando conceito. Não é só isso. Você aprendeu coisas, você descartou coisas, e isso faz parte de chegar até o capítulo 5. Então, eu gostaria de ter conseguido aprofundar um pouco mais essa análise, porque a formação que eu recebi na universidade era assim: leia o texto segundo a intenção do autor, e daí a intenção não é uma intenção subjetivista, no sentido de ir lá perguntar para ele justamente, mas é a intenção que ele deixou gravada no texto. Eu aprendi que tinha que fazer isso. Então, essa é uma parte. A outra parte é o seguinte: quando você vai interpretar, uma coisa é você fazer a análise de texto, a outra é interpretar. Quando você vai interpretar, você, no fundo, usa um grande filósofo como seu megafone, como seu alto-falante. Ou seja, você expressa a tua própria posição filosófica na maneira como você lê o outro. Certo? Esse é o segundo momento. E o terceiro momento é assim: quando você torce o cara de tudo que é lado, põe de ponta cabeça, chacoalha, e ele não diz o que você quer dizer, aí você faz um negócio chamado atualização. Você fala, vamos atualizar, entendeu? Então, assim, essas são as 3 coisas que eu aprendi. Normalmente, o que a gente faz é separar. Quer dizer, você faz um livro de análise, ou você faz um livro de interpretação. Às vezes a análise vem junto com a interpretação, mas nunca junto com a atualização. E daí eu misturei tudo no mesmo livro. Então, tem todas essas misturas. A intenção da obra e essas 3 tarefas, tudo num livro só. Aí você fala, mas por que você foi fazer isso? Bom, eu li a fonologia, e em particular a introdução à fonologia, na graduação. Eu fiz uma graduação em Ciências Sociais e, quando eu tinha 18 anos, eu parei na frente desse texto e eu entrei em colapso. Porque eu não entendi absolutamente nada. Eu entrei em colapso. E, a partir daquele momento, eu me prometi uma coisa: se um dia eu entendesse aquilo, eu ia tentar contar para alguém. Então, tem essa dívida comigo mesmo, lá atrás e tal. A outra coisa é: como é que eu faço para poder chegar ao que é a minha própria posição a ser defendida? Que caminho? Tem vários caminhos, cada um faz o que acha que é possível. O que eu fiz foi dizer: eu vou pedir ajuda para o Hegel. Ele vai ter que me ajudar a achar esse caminho. E eu apostei que eu ia conseguir fazer isso nesse texto. O que era uma aposta completamente maluca, porque era o texto que menos se prestava a esse tipo de exercício. E eu falei, não, eu vou tentar. Por isso que demorou 10 anos para escrever. Claro que no meio do caminho teve 4 livros, junho de 2013, parlamentada de 2016, enfim, aconteceu um monte de coisa no meio do caminho, e que a gente tem que parar e fazer outra coisa. Então, assim, eu dedicava 1 mês por ano para fazer esse livro. Então, foi uma aposta de que eu ia conseguir, com a ajuda do Hegel, encontrar o caminho. E isso tem que ver com o Foucault. Quem falou do Foucault? Foi o Lucas. O Lucas falou do Foucault, né? Tinha que ver com o Foucault. Uma coisa que sempre me incomodou muito na tradição a que eu pertenço, que é a teoria crítica, particularmente de um filósofo muito importante, que é o Jürgen Habermas, de ter colocado o Foucault para fora da nossa casa. Dito, esse cara aqui não é da teoria crítica, esse cara aqui é de outra turma. Eu falo, peraí, gente, não estamos podendo esse grau de dogmatismo e de sectarismo, não. Principalmente, se eu pudesse falar isso para o Habermas, principalmente, Habermas, porque o Foucault descobriu as coisas que você não descobriu, não. Né? Então, assim, ou você faz aliança e você tem vamos dizer, a ideia de que você tem um campo da crítica social que é muito mais amplo do que só a teoria crítica, e que a teoria crítica sozinha não vai conseguir fazer as tarefas que ela tem que fazer, ou então nós vamos empobrecer a nossa capacidade de entender o mundo. Por que tem tudo que ver com Foucault? Justamente porque eu apostava que o Hegel
ele ia me dar uma coisa que eu não encontro na teoria crítica hoje, ou que eu acho que está voltando na teoria crítica, mas desapareceu durante muito tempo. Que é descobrir, assim, como se formam sujeitos. E, no caso da teoria crítica, como se dá o processo de subjetivação da dominação. Ou seja, como a dominação forma os sujeitos e como os sujeitos formam a dominação. Tema por excelência do Foucault. Embora ele não goste da palavra dominação. Aí fala, Foucault, menos, vai também. Não, tem que chamar de poder. Tá bom, então tá. Se tem que chamar de poder, eu chamo de poder, não tem problema. Mas nós estamos falando do mesmo problema e a gente tem que juntar força para tentar entender isso. E o Hegel foi o filósofo que fez isso. Ele foi investigar como é que o sujeito se forma. Num momento crítico da história, ele foi fazer isso. Então, ele me ajudou a tentar dizer, teoria crítica, duas coisas que a gente precisa. Um conceito forte de dominação, porque o nosso está muito fraquinho, sinceramente. 2, a gente precisa ser capaz de descrever como é que se dá os processos de subjetivação da dominação. Eu preciso muito do Foucault. E aí, o Foucault, irmão do Adorno, não adversário, companheiro. Por quê? Olha, tem um livro excepcional que eu realmente indicaria para todos vocês, que é o livro de uma filósofa americana chamada Amy Allen. Ela escreveu um livro chamado O Fim do Progresso. Não tem tradução. E a Amy Allen, ela propõe justamente uma aliança de Foucault e Adorno para poder revitalizar a teoria crítica. E ela vai criticar as posições de filósofos como Habermas ou como Honneth, dizendo, olha, no fundo, vocês estão aderindo a uma concepção de progresso, e aderir a uma concepção de progresso tem consequências muito graves porque baixa a tua capacidade crítica. Esse é o argumento dela. E ela diz, se eu reunir e colocar Foucault e Adorno juntos, eu vou conseguir isso. Posso não exatamente concordar com tudo que a Amy Allen está falando, mas esse projeto, essa ideia de que nós temos que fazer essa recuperação, acho que é fundamental. Porque não preciso chegar ao ponto, como disse o Derrida ganhou o prêmio Adorno, né? E ele foi receber o prêmio Adorno e falou que Foucault era o outro filho de Adorno, né? Esse era o mote lá dele. E aí, pensando nesse projeto, foi o Hegel que me permitiu colocar essa questão dessa maneira, e Foucault, Amy Allen, todos os desafios dos estudos pós-coloniais e decoloniais que têm que ser enfrentados, tal, que é o que me orienta. Ou seja, no lugar mais improvável, que é num sujeito eurocêntrico, né, num sujeito que tem todos os defeitos que a gente sabe que tem, que eu quero encontrar alguma coisa que não se mistura com isso tudo e que ajuda. No caso específico do Adorno, dizer, o Adorno é aquela coisa, ele é tudo para mim, né? Aquele que quase que me levou pela mão, me ensinou a história da filosofia, como é que eu devia pensar, etc. e tal. E a gente andou meio separado nos últimos tempos, andando brigando. Mas ele está lá o tempo inteiro, no sentido de que foi ele que me disse, vai procurar nesse caminho entre Kant e Hegel, procura ali que você vai achar a tua resposta. Ele me ensinou isso. Ele falou, ali, porque assim, o Adorno, quando ele dava curso de inverno, ele dava curso sobre Kant, e daí ele concordava com Hegel. Quando ele dava curso de verão, ele dava curso sobre Hegel e concordava com Kant. Esse era o Adorno. Quando eu cheguei lá em Frankfurt, eu frequentava lá o grupo de discussão do Axel Honneth. E tem um famoso jogo de futebol no final do semestre de verão, que são kantianos contra hegelianos. E aí eu pedi para ele se eu podia jogar meio tempo em cada time, porque senão eu ia, né, ir contra o Adorno, não foi permitido. Né? Aí eu falei, tá bom, então eu escolho o rei. Daí falei, tá, é isso. Tem que tomar uma posição, é por aí.
fazer uma última aqui, então, rodada breve, 2, então, perguntinhas, e vocês podem já responder, eventualmente já fechando aqui a nossa conversa, que está sendo maravilhosa e acompanhada por muita gente na internet, tá? Enfim, tudo perfeito aí. Você e mais você, tá bom. Olá, tudo bem, Marcos? Meu nome é Otávio. A minha pergunta talvez seja um pouco batida, mas eu acho que é sempre bom retomar essa pergunta. E assim, você falando sobre a questão do novo, ela foi tratada filosoficamente talvez pelo Hegel pela primeira vez, mas politicamente ela foi tratada pelo Maquiavel. E o que o Maquiavel diz sobre a inovação, a primeira coisa que ele diz é que ela é cercada de dificuldades e conflitos. E o que eu queria perguntar é exatamente isso. Qual que é o espaço do conflito dentro desse caminho da consciência para o Hegel? E uma pergunta que está relacionada com isso também é se há o espaço para o regresso dentro disso. Então, são essas duas questões, mais ou menos. Última aqui. Boa noite. Meu nome é Natália. E a partir do que foi dito aqui sobre o livro e sobre todo o estudo feito em cima do Hegel, eu queria saber sobre como nasce o novo dentro da perspectiva colonialista, dentro da perspectiva das colônias, dessa questão de confrontar o outro a partir de uma perspectiva colonizadora, em que temos o uso dessas outras áreas, desses outros espaços. Estou nervosa pelo microfone, desculpem. Mas pensando um pouco no que a Susan Buck-Morss traz sobre o Hegel e o que o Achille Mbembe também fala sobre o Hegel, ele estuda muito necropolítica, nasce também a partir de questões que ele levanta sobre o que o Hegel está falando. Entendeu, né? Então é isso. Então eu fico por aqui. Excelente. Temos os livros do Aquiles também, do Achille, da Noemi e do Marcos. Então, só tem pergunta fácil hoje, né? De fato, veja, o tema do novo é um tema que está presente desde sempre. É que o Hegel deu uma formulação para ele que é uma formulação da Gênese, no sentido de que ele vai dizer quais são os elementos e as estruturas que estão envolvidas no nascimento do novo. É como se você dissesse: a fonologia é a história do nascimento do novo, que nasce, morre o tempo todo. Então, isso é novo, você colocar nesse fluxo e tal. No caso do Maquiavel, um troço bem mais complicado, né? O meu conhecimento de Maquiavel é muito limitado. Mas, veja, Maquiavel tem uma noção de semelhança, né? Tem uma noção de experiência histórica que é diferente. Então, o novo para ele é uma coisa que os comentadores ficam sempre discutindo se a história no Maquiavel é cíclica, se não é, enfim, aquela coisa toda. Mas isso não elimina o fato de que, se eu estou dizendo que a fonologia é a história de como nasce o novo, é também a história do conflito. Porque o que o Hegel está dizendo o tempo todo não há o novo sem o conflito. Agora, existem diferentes maneiras de você entrar em conflito, né? Então, o conflito que o Hegel está propondo é um conflito, vamos dizer, que chega sempre no limite da morte, que chega no limite do desaparecimento do outro, mas não chega a esse limite. Quer dizer, e o conflito é um conflito de morte, é um conflito sério. Quer dizer, não é isso que eu estava falando da certeza sensível. Isso aqui não é encenação. A consciência sofre muito para fazer isso. E esse sofrimento é real. E o que o Hegel vai dizer é buscar a verdade, buscar a ação justa dói. E a gente precisa buscar, não dá para buscar solitariamente, a gente tem que buscar coletivamente. Agora, o espaço para o regresso tem que ver com a história do colonialismo,
justamente que eu estava falando da Amy Allen. Como a Amy Allen, primeira na teoria crítica, que fala vamos aceitar de maneira profunda o desafio colocado pelas posições pós-coloniais e decoloniais ou descoloniais, conforme se queira traduzir. Então, o conceito central é o conceito de progresso, né? Então, assim, Hegel é eurocêntrico, Hegel é colonialista, enfim, e por aí vai, sexista e tudo que vocês quiserem. É tudo isso, certo? Então, não se trata de nenhuma maneira de edulcorar as coisas, nem o fato dele ser um entusiasta de Napoleão, que tinha uma concepção da modernidade em que era muito simples. A Revolução Francesa é superior a tudo e ela tem que ser implantada no mundo inteiro. Ou seja, é de uma violência brutal, tá certo? Então, assim, tudo isso faria pensar, bom, mas então para que eu vou olhar para o Hegel para isso? Claro, com a ideia de que, apesar disso, é possível ainda ler filósofos, mesmo como Hegel, que tem todos esses elementos, como tendo algo a nos dizer. E que tem que ser criticados por todos esses elementos. Mas, principalmente, por isso. Na filosofia do espírito, a grande vantagem da filosofia do espírito é que não tem a filosofia da história que vai ter depois no Hegel. Ou seja, a ideia de que eu tenho lá um caminho a ser percorrido, né, e que esse caminho é um caminho, vamos dizer, estreito, meio de camisa de força, né? A filologia é muito mais aberta. Então, só para dar um exemplo, na filologia, o Hegel está reconstruindo a história europeia, mas ele não está querendo dizer isto é a história mundial, nem está aplicando ao mundo inteiro. É interessante isso da filologia. Tem algumas referências à religião persa, à religião hebraica, etc., mas são pouquíssimas referências. Fora isso, não tem nada na filologia. Então, na verdade, é o livro mais descolonizável possível. Porque é o livro que ainda não tem toda essa carga em cima, sabe? Para você poder pensar. Agora, a teoria crítica que não levar em conta o desafio do colonialismo, ela está morta. Tá certo? Agora, o que a Amy Allen tenta fazer, e nisso eu estou de acordo com ela, é assim: vamos aceitar todas essas críticas e incorporar, pensar uma noção de progresso que não seja esse arrasa quarteirão que inventaram da modernidade europeia, mas, ao mesmo tempo, vamos tentar preservar alguma ideia de progresso. Por que alguma ideia de progresso é necessária? Porque se a gente está pensando num mundo sem dominação, num mundo emancipado, a ideia de progresso quer dizer isso. Então, o livro dela se chama O Fim do Progresso, porque é uma frase do Adorno, em que o Adorno diz assim: o progresso começa quando ele acaba. Você fala, não, peraí, como é que é o negócio? Então, esse progresso, que é esse progresso colonialista, que é esse progresso arrasa quarteirão, de um modelo único, etc. e tal, quando ele acaba, é que a gente está livre dessa imposição de um modelo único. E daí a gente pode, de fato, progredir, né? Então, acho que essa ideia é uma ideia muito importante. Não vem sem problemas, porque nada vem sem problemas. Mas eu acho que é uma orientação, assim, porque eu acho que a teoria crítica precisa fazer se quiser se renovar, né? Então, maravilhoso. Obrigado a todas e todos. Mais uma vez, aos convidados, a editora Todavia, ao pessoal lá fora. Muito obrigado aí ao pessoal que bravamente aí acompanhou, interagiu, fez pergunta. Então, valeu. Mais uma noite maravilhosa aqui. Valeu. Obrigado. Usar
Pessoal, a Tapera realmente é um fracasso comercial completo. O livro está à venda fora. Tem livros também da Noemi, também estão à venda. O livro do Marcos, outros livros da Todavia, o livro da Laura Carvalho está aí, e outros livros da Todavia. Então, aqui fora, com a Paula aqui, tá bom? Para quem tiver. A Tapera é um fenômeno comercial, essa livraria aqui, gente.